Vamos lá, pessoal. O último vídeo de exercícios da Lei 869 de 1952. Esse é o vídeo de número 17. Serão apenas 5 questões. Vamos lá. Analise as afirmações abaixo. Você vai ler e dar a sua resposta. A alternativa correta, se você já pausou, é a letra A. Somente a primeira está correta. Então, a nomeação de funcionários obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. É lógico, as ordens de classificação. O segundo pode preterir o primeiro. 2. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens de parentes até terceiro grau, quando se tratar de função de imediata, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e de livre escolha, não podendo exceder a 3 o número de auxiliares nessa condição. Estaria certo se aqui fosse segundo grau e se aqui fosse também 2. Estaria certo a questão. Agora está certo. É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens de parentes de até segundo grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e de livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Então, aquele nepotismo só pode haver de parentes até segundo grau, no máximo de 2. Somente de 2, quando for função de imediata confiança, 2 somente. Questão 162. Julgue a afirmação a seguir. O provimento dos cargos e transferências, a substituição e as férias, bem como o vencimento e as demais vantagens dos cargos de magistério e do Ministério Público serão disciplinados exclusivamente por essa lei. Está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Está errado. O artigo 281 diz que o provimento dos cargos, as transferências, substituição, férias, bem como vencimentos e demais vantagens dos cargos de magistério, os professores e ainda Ministério Público continuam a ser regulados pelas leis especiais, a lei do magistério e a lei do Ministério Público, a lei orgânica do magistério e do Ministério Público, aplicada subsidiariamente às disposições deste estatuto. Então, aquilo que couber, as lacunas deixadas pelas leis especiais serão aqui supridas serão supridas por este estatuto, por essa lei 869. 163. Analise as afirmações abaixo. Mesma forma, você vai ler e dar a sua resposta. Já marcou? Esse tipo de questão aqui, pessoal, é típico da IBFC, hein? É típica. Então, a alternativa correta é a letra A. Somente a primeira está correta. Vamos lá. Nenhum imposto ou taxa estadual gravará vencimento, remuneração ou gratificação do funcionário, o ato de sua nomeação, bem como demais atos, requerimentos, recursos ou títulos referentes à vida funcional. Imposto ou taxa estadual não pode ser descontado de remuneração, gratificação do funcionário, ato de nomeação, bem como demais atos, requerimentos e recursos referentes à vida funcional. Não confunde com aquela fiança de alguns cargos. Aqui, imposto ou taxa, negativo, não pode. Agora, 2. O vencimento da disponibilidade e provento da aposentadoria poderão sofrer desconto por cobrança de impostos ou taxas estaduais, quando determinado por decreto ou regulamento do Poder Executivo. Não! O que está correto? Vamos lá. Vamos ler só o parágrafo único. O vencimento da disponibilidade e o provento da aposentadoria não poderão igualmente sofrer qualquer desconto por cobrança ou imposto de taxa ou taxas estaduais. Então não pode aquele que está em disponibilidade em casa recebendo proporcional ou provento, que é o salário do aposentado, não pode ter igualmente sofrer desconto de impostos ou taxas estaduais. Estamos falando de impostos ou taxas estaduais. Eu não disse aqui de consignação, de empréstimo consignado que o indivíduo fez no banco. Não. Impostos ou taxas estaduais. Questão 164. Julgue a afirmação a seguir.
os decretos de provimento de cargos públicos, as designações para a função gratificada, bem como todos os atos ou portarias relativos a direitos, vantagens, concessões e licenças, só produzirão efeitos depois de assinados pelo governador do estado. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. É depois de publicados no órgão oficial. A produção de efeitos só se dá após a publicidade. É o princípio da publicidade. Seu provimento de cargo. Quando você passar nesse concurso, e você vai passar, você está estudando com a gente no curso de alto nível, você vai passar nesse concurso. Então, só vai ser... só vai ter efeito, só vai ter eficácia a sua nomeação após a publicação no órgão oficial. 165. Julgue as afirmações a seguir. Da mesma forma, você vai pausar o vídeo, ler e dar a sua resposta. Já respondeu? A alternativa correta é a letra C. Ambas estão corretas. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão efetuar recolhimento das entradas em um prazo legal. Nós falamos isso muito lá na aula teórica. Se você está com dúvida, dê uma olhada lá. Na aula teórica nós falamos nesse assunto. Aqui, só guarde que é de uma só vez, no caso de indenização à Fazenda Estadual. E 2. Fora dos casos de prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque ou omissão em efetuar o recolhimento das entradas nos prazos legais, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo a quinta parte de sua importância líquida, a sua quinta parte. Então, guarde isso, também essa informação, nós falamos muito bem lá na aula teórica. Então aqui, pessoal, nós encerramos mais um trabalho da Lei 869/52. E, como eu não poderia deixar de falar, eu deixo um recado para vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando Deus for o primeiro em sua vida, ninguém vai te segurar, meu irmão. Você vai ser vitorioso em tudo. Então fica aqui um recado, um abraço do seu amigo e professor Aprígio de Souza Soares. Até o próximo trabalho.